Olá, gente, boa tarde. Eu sou o Rodrigo, professor de Geografia da Escola Tempo de Construir. E hoje eu vou dar aula para o oitavo ano. A gente vai falar um pouquinho sobre o Paraguai, tudo bem? Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Vou pedir para que vocês abram na página 306 para a gente poder acompanhando juntos aqui pelo livro e pelo slide, tudo bem? Bom, a gente vai falar sobre um pouco de Paraguai. O território que atualmente corresponde ao Paraguai foi habitado primeiramente por indígenas guaranis, guaiacus, paiaguás e em 1530 teve início a colonização espanhola, criando o Forte Nossa Senhora da Assunção, atual Assunção, que é a capital do Paraguai, como base da colônia no século XVI. A população nativa foi escravizada durante o século XVII e esse fato impulsionou a realização de missões jesuítas com o intuito de proteger os índios. No entanto, essas missões foram reprimidas com violência por parte dos colonizadores portugueses e espanhóis, que massacraram as comunidades indígenas. Aqui a gente tem um mapa do Paraguai, né, que a gente pode observar que faz fronteira com o Brasil, com a Bolívia e com a Argentina. A gente consegue ver o território todo do Paraguai, né, como ele é formado, e como ele é essa tríplice fronteira que faz parte, né, que o Paraguai se encontra no meio. Bom, a gente vai falar sobre o potencial regional. O Paraguai obteve sua independência no dia 15 de maio de 1811, que iniciou um processo de isolamento das demais nações sul-americanas. Em setembro de 1840, com a morte do ditador José Gaspar Rodrigues França, no poder desde 1814, o país passou a ser governado por Carlos Antônio Lopes, que promoveu um intenso processo de industrialização e investimento em infraestrutura. Um exemplo foi a construção da primeira ferrovia na América do Sul. Em 1862, Francisco Solano Lopes, filho de Carlos Antônio Lopes, assumiu a presidência do Paraguai. A nação conseguiu, então, um alto grau de desenvolvimento econômico, atingindo os status de potência regional no continente. Visando expandir o seu comércio, o país entrou em guerra contra o Brasil, a Argentina e o Uruguai, na busca de obtenção de territórios que possuíssem saídas para o mar. Esse conflito ficou conhecido como a Guerra do Paraguai e se estendeu durante anos de 1865 a 1870. As consequências desse conflito para os paraguaios foram extremamente negativas, pois o país foi derrotado e teve aproximadamente 50% da sua população morta. Além de sofrer destruição da sua infraestrutura e perdas territoriais, fatos que prejudicaram e prejudicam o desenvolvimento do país, econômico do país. Aí aqui a gente consegue ver a divisão política do Paraguai, as fronteiras, a gente consegue ver a capital do país, capital de departamento, cidades com mais de 300 mil habitantes, e assim por diante. A gente tem vários dados nesse mapa, se a gente observar sobre o Paraguai. No conflito que envolveu o Paraguai, outro conflito que envolveu o Paraguai foi a Guerra do Chaco, em 1932, que durou até 1935. Foi travada contra a Bolívia por disputa territorial da região do Chaco Boreal, pois foi descoberto petróleo nessa área. Nessa ocasião, o Paraguai saiu vencedor e conquistou cerca de 75% da região disputada. Ditaduras e golpes políticos. Em 1936, oficiais liderados por Rafael Franco iniciaram a Revolução Freberista, que realizou a reforma agrária e nacionalizou parte da economia, promovendo uma política populista. Porém, em 1937, Franco foi deposto pelos liberais. Em seguida, o Paraguai passou por vários golpes políticos, os quais foram interrompidos em 1954, com a queda do presidente Frederico Chaves e a posse do general Alfredo Stoner. Com o apoio do Partido Colorado, instalou-se uma ditadura no Paraguai, com repressão a manifestações. Somente em fevereiro de 1889, um golpe militar tirou do poder Stoner, que se refugiou no Brasil. O líder do golpe, André Rodrigues, elegeu-se presidente. O ex-bispo Fernando Lugo, em abril de 2008, tornou-se presidente do Paraguai com 42,2% dos votos, a partir da coalizão
partidário da Aliança Patriótica para a Mudança, que reúne partidos de extrema esquerda e de centro-direita. Findou-se, assim, a hegemonia do Partido Colorado, que governou o país durante 61 anos. Em abril de 2009, o envolvimento de Lugo em um escândalo de paternidade gerou uma grande crise política no país. O que foi a Guerra do Paraguai? Aqui a gente tem um mapinha da localização do Paraguai e quais eram as intenções do Paraguai. A guerra foi um conflito militar que ocorreu na América do Sul entre os anos de 1864 e 1860. Nesta guerra, o Paraguai lutou contra a Tríplice Aliança, formada por Brasil, Argentina e Uruguai. Bom, o Paraguai buscava lutar sozinho, A Guerra do Paraguai é um momento de extrema importância para entendermos o atual contexto da América Latina, desse subdesenvolvimento e dependência de capital externo. Quando Portugal e Espanha iniciam a colonização no Novo Mundo, a intenção era apenas de levar as riquezas naturais, não se preocupando em formar uma sociedade como existente na Europa. Não que a Europa servisse de referência neste período, mas a ideia central era de ganhar muitos lucros com o extrativismo vegetal, mineral e o cultivo de espécies que não tinham origem europeia. Tudo isso com o mínimo de custo possível, gerando mais lucros. É nessa época que surge um forte mercado de mão de obra escrava nas Américas, para suprir a demanda crescente por mercadorias como açúcar, madeira e tudo que produz nas colônias. Com isso surge uma nova burguesia que controla o mercado interno e o fornecimento para a metrópole, com a base no trabalho escravo. Porém, se vive como se estivesse na Europa, cultivando os mesmos padrões de moda ditado, importando tudo o que se possa imaginar das metrópoles, e essa burguesia que vai dominar os meios de produção em todos os países da América Latina. Uma elite corrompida por natureza. Com a descoberta dos metais preciosos no Novo Mundo, os interesses das metrópoles aumentam, e com o fluxo de imigrantes, com a ideia do enriquecimento fácil, vem muitos estrangeiros para o continente, que era dito selvagem, e antes só habitado por indígenas. Em 1799, com o início das guerras napoleônicas na Europa, os atuais potenciais ultralinas, Portugal e Espanha, se enfraqueceram, diminuindo seu grau de influência sobre as colônias e abrindo um espaço sobre a potência em plena expansão da Inglaterra, que inicia um processo de industrialização e uma nova fase de capitalismo, que se estabelece como sistema econômico predominante. Os ingleses vão buscar nas colônias de Portugal e Espanha um mercado que produza matérias-primas e que consuma os seus produtos manufaturados, que incentive a autonomia dos países em relação às suas metrópoles, em nome do livre comércio, que irá beneficiar como nunca a elite que vive nessas colônias. Inicia-se aí um círculo vicioso, onde os países se endividam com os financiamentos ingleses, selando uma dependência do Império Britânico. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre a energia, O Paraguai ele é pobre de jazidas minerais. O país importa derivados de petróleo. A energia elétrica, que até o final da década de 1960 era obtida por centrais térmicas como queima de madeira e óleo, experimentou a seguir extraordinário, o incremento de produção graças ao aproveitamento hidrelétrico da Bacia do Paraná, a represa de Itaipu, uma das maiores do mundo, uma grande fonte de renda também, do Paraguai, é essa questão da produção de energia elétrica de Itaipu, que faz divisa com o Brasil também, e que sua construção resultou num tratado que eles assinaram em 1973 dessa divisão. O Paraguai e o Brasil dividem a energia ali produzida, e a limitação do mercado paraguaio permite aos países exportar uma parte da sua cota de volta para o Brasil. Outros importam projetos hidrelétricos, são os de
Iacretá, Apipe e Corpus, em conjunto com a Argentina, também no Alto Paraná. A gente tem que lembrar também que essas usinas hidrelétricas, né, como são todas construídas em áreas de proteção ambiental, né? Então tem a questão toda das comunidades que vivem nesses locais. Então a gente tem que pensar como não atingir tanto essas comunidades, né? Como o desenvolvimento não vai atrapalhar no bem-estar e a vida dessas comunidades que ali vivem, né? E mesmo assim a gente conseguir gerar renda e desenvolver o nosso país, né? Como desenvolvimento ecológico, né? Aí aqui mostra de uma revista, The Guardian, que o Paraguai investe energia, que a usina de Itaipu é uma das grandes fontes de renda também do país. Bom, vamos falar um pouco de transporte. A rede fluvial paraguaia determinou historicamente as comunicações internas e externas do país, na segunda metade do século XX. Os transportes terrestres e aéreos experimentaram enorme desenvolvimento. 4 grandes rodovias se entroncam em Assunção. Uma delas é a Travessa do Chaco, é a fronteira boliviana. Outra é a Travessa do Rio Paraguai, até a margem argentina, onde se liga a estrada de Buenos Aires. A terceira vai até Encarnação, no sul. E a última, a capital do leste, que cruza o Rio Paraná na Ponte da Amizade, para em seguida juntar-se à estrada que atravessa o território brasileiro até o porto do Paranaguá, por onde escoada grande quantidade das exportações do Paraguai. Ou seja, então a gente vê a grande importância a gente vê a grande importância desses países conversarem, né? E de não entrarem em guerra, de se unirem da América Latina, né? Do Pacto da América Latina, de união dos países para que assim melhore o desenvolvimento. E não os países brigando entre si em disputa de território, né? Aqui a gente vê uma imagem do transporte paraguaio também, da questão que a gente falou. Aí, agora a próxima aula, nós vamos falar sobre o Uruguai, que é na página 315, e nessa aula eu peço um resumo sobre os principais pontos desse capítulo que a gente deu, que foi o capítulo sobre o Paraguai, da página 306. Tudo bem? Gente, eu gostaria de agradecer e desejar uma boa tarde a todos. Por favor, quem puder fazer resenha e me enviar no mínimo 5 linhas, tudo bem? Muito obrigado.